Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que os anjos amigos possam nos envolver mais uma vez. É com grande alegria que estou no lar de Francisco. Essa casa que me acolhe há tanto tempo. Essa casa que a gente tem trabalhado em vibrações de amor, em vibrações de carinho, junto às mães. Nós que fomos recebidos tão bem pelo nosso amorável amigo Jorge. Que as nossas vibrações de amor te alcancem, amigo querido. Christian, que desde o primeiro momento, sempre esteve ali presente conosco. Que Jesus te ampare, que Jesus te abençoe mais uma vez. Hoje nós vamos nos reunir para falarmos de Jesus, para falarmos da mulher no Evangelho. E, mais uma vez, unidos, vamos conversar. Há quanto tempo nós temos ouvido? A mulher, diz a lei, é inferior ao homem em todas as coisas. Ela deve obedecer não para humilhar-se, mas para ser dirigida, pois que foi ao homem que Deus deu o poder. E isso vem acontecendo há quanto tempo? Quantas maldades têm acontecido com a mulher? Nós sabemos que espírito não tem sexo. Nós podemos encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher. Não é assim que a doutrina tem nos apresentado? Não é dessa forma que nós temos aprendido? Na questão 817 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? Mas, diz a lei, a mulher é inferior ao homem em todas as coisas. E ainda divulgavam: compra-se uma mulher com dinheiro, com contrato para relações sexuais. Compra-se um escravo com dinheiro, com contrato para tomar-se posse. Existe diferença nessa lei para homem e mulher? Existe diferença nessa lei para homens e mulheres? E essa lei, ela vem acontecendo na nossa sociedade de forma tão difícil. De forma que as mulheres têm sofrido muitas agressões, feminicídios que agora estão sendo divulgados, mas que até muito pouco tempo atrás ninguém ficava sabendo. A mulher ainda tem e tinha medo de divulgar, de acabar com seu casamento, de acabar com seu matrimônio, de acabar com seu lar. Era magoada, era ofendida, era agredida, era assassinada. Agora a divulgação está maior, muito maior, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Em 1957, iniciou-se o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, agora, 8 de março. Mas não é somente no dia 8 de março, não é somente no mês de março que nós devemos prestar atenção em tudo isso. E a lei ainda dizia: compra-se a mulher. A mulher é posse, era posse de homem, compra-se para relações sexuais. Na diferença do escravo, qual era? Mulher não tinha alma. Mulher não tinha alma até o Concílio de Macon de 1857, em que aí então a mulher passou a ter alma. Não tinha alma. No nosso Brasil,
Até 1932, a mulher não tinha direito a voto. Mas nós sabemos que a lei, ela existia lá atrás. A lei do Antigo Testamento. E ela continua aqui. Mulher não podia falar em público. Mulher não podia tomar a voz em público. Mulher não podia estudar as escrituras. Mulher não podia dirigir uma reunião. Mulher era para sexo e procriar, e ser dirigida pelo homem. Ainda hoje, em muitos países, a bigamia faz parte da lei. A bigamia faz parte da ética deles. Graças a Deus, nós não temos mais isso. A ética nossa é que não existe a bigamia, é a monogamia. Nós não podemos ter 2 maridos, 2 esposas, 3 esposas, pelo menos não no papel. Mas por esse conceito, por essas leis, quantos ainda vivenciam tudo isso? Mas foi na solidão social, na dor do abandono e da humilhação, na clausura patrimonial que a mulher desenvolveu virtudes tais como paciência, humildade, sensibilidade e intuição. Quer dizer que nem tudo está perdido, não é verdade? Naquele clausuro do abandono, da humilhação, da maldade, da agressão verbal e física, a mulher desenvolveu paciência, humildade, sensibilidade e intuição. Ainda essa semana ouvia no jornal nos falando sobre a lei que nós temos aqui no Brasil de 1940, no artigo 25, em que o homem tem direito à legítima defesa da honra. Se a mulher for pega em adultério, se for provado por A mais B que ela adulterou, ela pode ser morta por ele. E ele ser absolvido. Imagina. Isso ainda está em vigor. Isso ainda existe no nosso Brasil. Pensa bem. Aí veio a Lei Maria da Penha, que veio nos auxiliar depois das agressões sofridas pela nossa companheira. Mas Jesus, no seu Evangelho, fala-nos da igualdade e da liberdade por todos os seres que deve existir. Igualdade e liberdade de ação, de ações, de palavras, de comportamentos. Mas ainda cria-se uma grande confusão, até mesmo na cabeça da mulher, porque é necessário que essa liberdade seja com discernimento e com disciplina. Não podemos confundir liberdade com libertinagem, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Liberdade que vem envolvida, fechada com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse que é dosado pela nossa moral. Livre-arbítrio esse que é dosado pela nossa responsabilidade, pela nossa intuição, e deve seguir à risca a ética de Jesus da igualdade. A igualdade que deve existir na nossa sociedade, no nosso lar. Nós não podemos fugir a isso. Nós não podemos fugir àquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos deixou no seu Evangelho. Nós vamos ver vamos conversar um pouco sobre as mulheres no Evangelho,
e a nossa vida hoje. Jesus estava no barco com Pedro no Tiberíades. As águas do Tiberíades pareciam compreender que ali estava presente o nosso governador, que ali estava presente Jesus. Jesus, o nosso governador, o nosso modelo. E vinha Jesus com Pedro, que ele vem a chamar de Simão. Vinha presente com Pedro, e Pedro ainda estava muito preso à lei, a essa lei que conversávamos sobre ela, e tantas outras. E Jesus observa Pedro. Pedro estava calado. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Pedro estava calado e navegava tranquilo o seu barco de pescaria, mas muito calado. Normalmente conversavam sobre diversos assuntos. Imaginemos nós, naquele barco, nas águas de Tiberíades, nada mais, nada menos do que Jesus e Simão Pedro. Imagina a energia. Imaginemos nós a força do amor ali presente, que eu convido você agora a comungar comigo nessas passagens de Jesus e trazer o Mestre Jesus e todos os personagens que vamos conversar sobre eles agora para a presença no nosso lar. Com essa presença divina, vamos limpar as paredes fluídicas do nosso lar. Vamos levar essa energia até os nossos leitos, a nossa sala de visita, o nosso quintal. Vamos comungar com tudo isso, porque quando pensamos, criamos. Quando falamos, criamos. Quando queremos, materializamos. Então vamos materializar a presença de Jesus. E Jesus observa que Pedro estava muito fechado. Pedro, o que está acontecendo contigo? Você está muito calado? Senhor, eu ando preocupado com o que diz a lei. As mulheres têm participado das nossas conversas. As mulheres vão nos lares aonde nós estamos. Diz a lei que não pode ser assim. Será que não haverá perseguições maiores em relação ao nosso trabalho por causa da presença das mulheres? Pedro, tu achas que o homem é mais importante do que a mulher para Deus, nosso Pai? Isso está no livro Boa Nova. Imagina, Pedro, aonde estaria o filósofo, o doutor, o sacerdote, o rei, você, eu, se não fosse pela mulher? Nós não estaríamos aqui. A mulher é o instrumento direto com Deus para que aqui chegássemos. Para que aqui no corpo, eu, você, todos nós, pudéssemos desfrutar de um corpo físico. Pedro, que medo tens? O que importa, essa lei, que um dia será ultrapassada diante do amor de Deus por todos os seus filhos, inclusive pela mulher. Senhor, tu achas, mestre, com todo respeito, que Deus ama mais a mulher do que o homem? Não, Pedro, não é isso que eu estou dizendo. Deus ama a mulher tanto quanto ama o homem. Todos somos filhos de Deus.
Todos desfrutamos do mesmo amor. Todos desfrutamos da mesma atenção. Todos desfrutamos da mesma providência divina. Todos caem na mesma falência. Só que, Pedro, a falência feminina é mais vista do que a masculina. E vamos ver quando Jesus estava sentado, escrevendo na areia. Por que Jesus estava sentado no chão? Porque Jesus encontrava-se no chão naquele momento, sentado. Diz alguns autores que Jesus escrevia ali as encrencas de cada um que ali iria chegar. Ou então, os problemas de cada um. Quando Jesus escrevia, dizem outros que ele escrevia um belo poema. Poema esse que o tempo apagou, mas que a sua vida sem ter nada escrito, foi o maior poema vivido na história. A sua vida foi a mais bela história contada. Tanto é que ela dividiu o mundo e hoje, 2000 e tantos anos depois, estamos conversando sobre a história de Jesus. Nisso chegam os homens astutos, doutores da lei, fariseus, hipócritas, como Jesus assim chamava, e jogam uma mulher no chão, nos pés de Jesus, e falam com Jesus. Jesus, mestre, Nazaré, como queiramos nós? Chamam e dizem: esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela tem que ser apedrejada até a morte. E aí, Jesus? A lei ou a mulher? Aqueles homens não estavam preocupados com aquela mulher, pois que a mulher para eles é lixo. Era lixo. Até a própria mulher que ele trazia no lar era lixo. Esse era o conceito. Ela foi comprada para o sexo e para a propriedade do homem. E quando pega em adultério, diz a lei, ela tem que ser apedrejada até a morte. Não é assim? Aí eles perguntam, e aí? O que dizes o Senhor agora? Jesus olha a todos e continua escrevendo. O que ele escrevia? O mais lindo poema ou as encrencas de cada um que ali estava? E aí, Senhor, não nos responde a mulher ou a lei? Se Jesus diz a mulher, ele iria contra a lei. E ele disse que não veio derrogar a lei. E ele também não poderia dar sentença de morte. Porque essa sentença de morte ali naquele local deveria ser dada por César, o imperador. Ou por um representante legal, como era Pilatos. E ele, se ele responde a lei, o que seria? Ela seria apedrejada. Iria contra sua lei de amor. Jesus, então, não escolhe a libertação da mulher e nem a condenação daquela mulher. Olha para cada um que ali estava. Inclusive, segundo Amélia Rodrigues, também um adúltero. E Jesus pergunta, Jesus diz, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
Foram saindo todos, os mais velhos na frente. Será que é porque os mais velhos têm mais pecados? Ou porque eram mais inteligentes? Não queria ser divulgado ali, que fosse divulgado naquele momento os seus delitos. Então vão saindo um. Isso é indulgência. É indulgência. Ter indulgência para com o irmão. Quantos de nós não pensamos nisso? Isso é benevolência. É ver o lado bom do irmão. Ninguém é totalmente bom que nunca errou, segundo nós aqui encarnados. Nem totalmente ruim para não ter uma coisa boa. Então faltou benevolência, faltou indulgência e faltou o perdão. 625. A caridade, segundo entende Jesus. Foram saindo. Quantos de nós ainda estamos equivocados quando não usamos a indulgência? Quantos de nós gritamos, usamos palavras equivocadas sobre o erro do outro? Quem sou eu para jogar a primeira pedra, sendo que todos nós estamos no mesmo barco? Se não erramos aqui, erramos ali. Se não cometemos equívocos aqui, cometemos ali. Espírito puro que já esteve entre nós, somente Ele, Jesus, que alcançou a plenitude espiritual. Sua doce mãe, que Allan Kardec nos diz que ela é considerada como a imaculada, porque limpou todas as máculas do perispírito. José, o espírito grandioso que encarna aqui na Terra para ser o Pai de Jesus aqui, que vai ensinar a Jesus quantas coisas. Vai ajudar, não é? Vai ensinar a andar, a falar. O que seria? Será que existia o Evangelho se não tivesse tido José? José é aquele que aceitou, que não permitiu que Maria fosse apedrejada, cuidou de Maria desde o início, fugiu com Maria e Jesus para o Egito para que Jesus não morresse pelas mãos dos soldados de Herodes. Então, quem somos nós para jogar a primeira pedra? E ainda fazemos isso no nosso dia a dia. Jesus, o libertador das mulheres. E é baseado nisso que devemos nos libertar dos nossos equívocos. Quando ele nos diz que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas no final, depois da ceia que ele vai embora, ele diz: eu vou para um lugar que agora não podereis ir, mas eu vos deixo o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele não disse mais para que amássemos como nós nos amamos, porque nós ainda não nos amamos. Porque se nos amássemos, não distribuíamos por aí, por aqui, por acolá, tantos preconceitos, quantas coisas equivocadas. Isso é falta de alto amor. Se nos amássemos, não jogaríamos a primeira pedra, porque sabemos que existe a lei de causa e efeito, ação e reação, que para onde nós jogamos a pedra, ela volta para a gente. Se nos amássemos, não estaríamos dividindo por aqui, por acolá, tanto ódio, tantas discriminações. No momento difícil que estamos vivendo agora, no momento dessa pandemia, se nos amássemos, estaríamos juntos com Jesus, junto com os espíritos amigos que trabalham aqui na Terra, para que aqui
tenhamos alegria, felicidade e paz. Se nos amássemos, não estaríamos nas redes sociais brigando, arrumando problemas com palavras impróprias, com equívocos impróprios. Quando eu vejo uma pessoa dizer-se espírita, não estou falando aqui de outra religião, porque aqui nós estamos aqui, é a doutrina espírita. Não estaríamos com um baixo nível em relação a tantas coisas. Se nos amássemos, estaríamos doando fluidos benéficos de amor para que os hospitais ficassem vazios, para que a dor não existisse mais. Levantaríamos a bandeira se nos amássemos. Levantaríamos a bandeira da igualdade, da fraternidade e da solidariedade. Então, Jesus não diz, depois de 3 anos de convivência, ele diz: eu vos deixo o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Homens, um a um, foram embora. Desistiram de levantar a pedra, de jogar a pedra. Por quê? Porque Jesus estava ali. Eu não tenho dúvida alguma que Jesus está aqui, que Jesus está na terra, que Jesus está presente nos nossos lares, que Jesus nos envolve em cada palavra, que os anjos amigos enviados por Ele nos inspira no bem. Se nos amássemos, estaríamos com a bandeira erguida do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, para consolar aqueles que estão à nossa volta. Para consolar, utilizando o que temos de melhor em fluidos, em energia. Existe um campo energético em volta de nós, com correntes positivas e negativas, de acordo com o que sentimos, falamos, pensamos e fazemos. Não é verdade? Se nos amássemos, essa corrente fluídica que está em torno de mim, em torno de você, seria modificada e teria somente forças positivas para ajudar ao nosso mundo sair de tudo que ele está vivendo. Não é assim? E eles foram embora. Jesus, eu perguntei no início da nossa fala, por que será que Jesus estava sentado no chão e escrevia o lindo poema, ou as encrencas de cada um, quem sabe? Mas ele estava no chão. Ele sabia que eles estavam tramando aquela tentativa de jogar Jesus numa contradição. Ele sabia. Ele foi sentar-se ao chão para quê? Porque na hora que ele olha para aquela mulher, ele pergunta: aonde estão os seus acusadores? Ela levanta a cabeça, humilhada, sofrida, e diz: Senhor, eu não sei, todos se foram. Na hora que ela levanta a cabeça e olha, ela dá de frente com o olhar de quem? De Jesus. Ele está aqui olhando por nós, olhando para nós. Na hora que eu levanto das minhas misérias, como está o meu coração? Eu tenho condições, através do alto amor, fitar os olhos de Jesus, ou eu não tenho condições? Jesus pega aquela mulher
pelas mãos e diz a ela: vá e não voltes a pecar, porque senão coisa pior vai te acontecer. E à noite, Jesus estava na casa de Simão Pedro e ela entra. Vai até Jesus. Conversar com Jesus. Segundo Amélia Rodrigues, ela diz: Senhor, o que eu vou dizer não é para justificar os caminhos do Mestre, o livro, pelos caminhos do Mestre. Não é, Senhor, para justificar o meu equívoco. No início do meu casamento, ele era um homem apaixonado, envolvente, não me deixava só, estava sempre presente. Depois de um certo tempo, eu passei a ser um objeto nas mãos dele. Ele me agredia, ele me traía, ele saía à noite para as costumeiras orgias e não retornava. Envolvido com mulheres de vida fácil e eu abandonada no lar. A ave de rapina, o lobo sedutor começou a me envolver. Não justifico, Senhor, o meu erro, pois reconheço que errei. Sou conhecedora da lei, sei que errei. Mas ele começou a me envolver até que eu não resisti e cedi. Cedi ao adultério. E Jesus diz a Pedro, lá no Tiberíades: Pedro, quando a mulher comete o adultério, ela não está sozinha. Existe alguém com ela que juntos cometeram o adultério. Porque o crime é só da mulher. Deus ama a mulher como homem. Onde estava o adúltero? Aonde ele estava? E ela diz: Senhor, a minha família não quer mais saber de mim. A minha família me jogou para fora do meu lar. Senhor, eu posso estar contigo? Sim, eu sempre estarei contigo. Vá, eu não irei te abandonar. Aonde você estiver, eu estarei contigo e vou guiar os teus passos. Estarei contigo te guiando, te inspirando e te ajudando. Mas lembre-se, não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. E ela foi. Na estrada que ligava Jerusalém a Jope, ela encontrou um casebre abandonado. Uma casa abandonada, um casebre. Entrou. Recuperada pela força, pela energia do amor de Jesus. Gente, nós sabemos disso. Seja qual for o problema que você esteja vivendo hoje, seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo hoje, lembre-se que Jesus está conosco sempre. Pode ser até que a gente se esqueça. Em algum momento, nos esquecemos disso, mas ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida. Lá no início da criação do nosso mundo, em que ele pega aquela bola de fogo e diz que iria cuidar. E ele cuida. Ele arrebanha todas as ovelhas e cuida de tudo. Ele sabe o que eu penso. Podemos ser um trabalhador de Jesus ou um problema a mais que Jesus tem que procurar por aí e os cachorros vão atrás. O mal vai atrás. Mas o cachorro traz na força. E a força que vem é a força da dor. Quantos de nós voltamos para o rebanho divino
pela dor. Quantos de nós encontramos pelo latido da dor que nos faz chorar? Quantos de nós chegamos até Jesus pela dor? Então sejamos inteligentes. Vamos ao encontro de Jesus pelo amor. E ela entrou naquele casebre, transformou aquele casebre num lugar de acolhimento. Ali, ela acolhia os doentes, os órfãos, dava o primeiro encaminhamento para que eles fossem assistidos pelas mulheres que ali estavam. Logo começaram as mulheres trabalhadeiras que trabalhavam pelo amor de Jesus, os cristãos primitivos começaram a chegar e aquele casebre, com as mãos habilidosas de homens e de mulheres, transformou-se num lar em que aconchegava a todos. O fogão vivia funcionando. A despensa sempre tinha alguma coisa. Os leitos ocupados. Ali era como a casa espírita. Acolhiam os doentes, faziam um atendimento fraterno, livravam os obsidiados da influência do mal, através do trabalho no bem, como a igreja de Antioquia. Ali eles eram acolhidos, até que um dia é trazido até ela um homem muito doente, muito ferido. Mas e o adúltero? O que foi feito do adúltero? Ou a lei divina é somente para as mulheres? Não, não é. Um dia, logo depois, cerca de um ano depois, ele foi expulso da cidade com uma doença na pele, uma sífilis dermatológica, que foi confundida pela lepra. Ele foi expulso de Jerusalém como se fosse um leproso pelas pedras. Correu, porque senão seria morto pelas pedras. E foi abrigar-se na casa do caminho, junto de Pedro, João, Tiago. Imagine essa casa. Ali tinha o amor de Jesus. Ali tinha a presença de Simão Pedro. Ali tinha a presença no início de Estevão, depois de Paulo de Tarso, de Tiago. Quantos ali estavam? Logo depois chega Lucano, querendo informações para fazer o seu evangelho. E ali ele foi acolhido e tornou-se um trabalhador de Jesus. Logo, nunca é tarde. Não temos que nos prender nos nossos equívocos de ontem. Devemos nos libertar das nossas encrencas, nos libertar das nossas dificuldades, dos nossos medos, dos nossos sentimentos equivocados, para nos tornarmos também um trabalhador de Jesus, distribuindo o bem através da palavra, através da ação, através do amor. O amor cobre multidões de pecados. E ele chegou naquela casa. Aquele homem foi acolhido por aqueles trabalhadores de Jesus. Foi tratado, deram-lhe um banho, limparam as suas feridas da lepra. E ela veio no final do dia para conversar com ele, trazer o caldo revigorante e, junto com o caldo, o alimento material, o alimento espiritual. E falou com ele de Jesus. E ele pergunta, já tinham passado 10 anos. E ele pergunta, esse Jesus que tu me fala é aquele que morreu na cruz entre dois ladrões? Sim, é ele. Ele salvou a minha vida. A baixa luz não permitiu que ela visse direito quem era. Aí ele diz, pois eu procurei por ele.
Mas quando eu o encontrei, quando eu poderia encontrá-lo, ele já tinha sido morto. Ele salvou a minha mulher de morrer, mas eu não consegui encontrá-la para dizer a ela o quanto eu a amo, o quanto eu fui injusto, o quanto eu errei em relação a ela. Eu a abandonei. Eu fiz dela a adúltera que ela se tornou. Eu não queria morrer sem me encontrar com ela e dizer: fulana, fala o nome, o quanto eu te amo. Ela não diz que ela era a mulher. E cuida dele. Cuida dele até que, pelo estado grave da lepra, ele venha morrer nos braços dela. Ela cuida daquele homem que foi instrumento de momentos de dor, mas ao mesmo tempo foi instrumento do crescimento dela, do aprimoramento que ela conseguiu, do encontro daquela mulher adúltera com Jesus, do encontro daquela mulher com ela mesma. Quanto nós podemos crescer com a dor, quanto nós podemos crescer com tudo que está acontecendo hoje em nossas vidas. Estamos longe dos nossos amores. Amanhã é aniversário do meu neto, eu queria estar lá com ele. Mas não pode, né? Ainda não pode. Está me custando algumas lágrimas de saudade, mas vai passar. Logo, logo serei vacinada e vou lá no Mato Grosso do Sul abraçar meu filho, a minha nora, meus netos, não tenho dúvida disso. Então, crescer com a dor. Ah, mas é uma expiação. A expiação, quando levada com fé, sabendo que vai passar, aceitando que é resultado das coisas equivocadas que fizemos, torna-se uma prova. E tirar 0 nessa prova, ou tirar 10 nessa prova, para que ela não volte na próxima, depende de mim, depende de nós. Todos nós estamos aqui mergulhados no mundo de expiações e de provas. Todos nós suscetíveis a vivenciar as expiações e as provas. Mas transformar essa expiação construída por mim numa prova em que eu vou tirar uma boa nota, com esperança, com o Consolador prometido. Essa é uma das funções do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, saber que vai passar. Saber que amanhã nós estaremos libertos, não iremos arder no fogo do inferno ou ficar eternamente ou optar entre o céu e o inferno pelo purgatório. Não, o purgatório é aqui, agora, nessa pandemia, nos cânceres, nas doenças difíceis, nas perturbações existentes muitas vezes nos nossos lares, nas separações que existem muitas vezes nos nossos lares, transformar todas no luto, na perda de um filho, na perda de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, não somente pelo Covid, mas o luto é muito difícil. Eu tenho certeza que alguma coisa eu fiz para viver o luto da desencarnação do meu filho Bruno. E rogo a Deus, todos os dias, para que eu não venha a errar da mesma forma, para não passar por isso outra vez. É transformar essa expiação da perda dele, de sepultar o corpo de um filho numa prova, que com certeza terá saudade, sim, mas é uma doce prova, porque o quanto eu pude crescer, o quanto você, mãezinha, que sepultou o corpo de um filho que está me ouvindo agora,
pode crescer. Levanta da cama, viva a vida e tenha certeza, nos reencontraremos. Temos também a lição daquela mulher linda, Maria de Magdala. Magdala tornou-se conhecida mundo afora, no Ocidente e no Oriente, apesar das suas belas praias, do seu mar lindo, das suas palmeiras, dos seus pêssegos, das suas ameixas, dos seus figos. Não somente por tudo isso, mas por Maria, Maria de Magdala. Mas ela vivia uma perturbação muito grande. Espíritos obsessores envolviam Maria, que vez por outra ela caía na sua cama, obsidiada, ali, jogada, sofrendo a influência das trevas que se alimentavam dos seus exageros, do seu comportamento, dos equívocos que ela vivia. A fama de Maria ia longe. A beleza de Maria, segundo diziam, era a maior de todo o local. E ali, naquelas noites, ela não atendia ninguém, até que bate à porta um homem. Deixe-me entrar. Uma porta linda. Ela morava num palácio. Deixe-me entrar, eu preciso falar com a senhora. E o mordomo disse, não pode entrar. Hoje ela está em um dos seus dias de perturbação profunda e não atende a ninguém. Deixe-me entrar. Eu preciso falar com ela. E abre a porta. Ele entra e vai até o quarto dela. Ela estava jogada na cama, seminua, com as cortinas fechadas. Na escuridão que já duravam 3 dias, ele abre as cortinas. Ela nega-se a olhar e ele fala, Senhora, Senhora, olhe-me. Lembra-se, quando eu mendigava para conseguir um dinheiro, para poder ir encontrar com Jesus, o Nazareno, para ser curado da lepra, porque ele cura as doenças do corpo e da alma. E a senhora me deu o que eu precisava. E disse-me, se realmente conseguires a cura, volte e me diga. Eu estou aqui, senhora, para lhe dizer que eu estou curado. Tira a camisa e mostra. Olhe, senhora, abre as cortinas. Olhe a minha pele, que estava coberta de lepra. Por um toque dele, eu fiquei curado. Eu vim aqui resgatar contigo e lhe dizer, venha comigo, que ele vai curar a senhora. Como? Será que ele, um homem santo, o Messias, vai atender uma mulher como eu? Uma mulher perdida? Vai, senhora. Para ele não existe diferença. Nós, os leprosos, somos considerados imundos. Perdemos os nossos documentos. Somos jogados fora da cidade para viver e morrer com a lepra, com doenças. E ele me atendeu. Ele vai atender a senhora. E naquela noite, um barco luxuoso, tendo o barqueiro remando, aquele homem, o ex-leproso, a dama de companhia daquela mulher e aquela mulher pecadora foram até Cafarnaum. Ele está hoje próximo de nós. Vamos, senhora, vamos. E o barco atravessou a noite. E no outro dia, aquela mulher chega. E lá entra, vai direto aonde estava Jesus. Aonde ele estava, na casa de Simão. Não Simão Pedro, mas Simão o fariseu. E ali ele estava reunido com outros, porque este homem, ele gostava de reunir as novidades na casa dele e convidou Jesus e uns dos seus apóstolos para irem jantar
na sua casa. E ali eles estavam. E aquela mulher chega, joga-se aos pés de Jesus, trazendo uma talha com água, com perfume, desculpe, com perfume. Vai aos pés de Jesus. Ali assentada aos pés de Jesus. Senhor, eu venho até a ti para te pedir se eu posso fazer parte do seu trabalho, se eu posso estar contigo trabalhando. Eu abandono tudo que tenho, largo a minha vida, a minha casa e vou te seguir. Para que eu possa ser curada desses demônios que me perseguem, Senhor. Eu não consigo livrar-me desse demônio que me persegue. Eu posso fazer parte do teu rebanho. Maria, tu achas que Deus está distante de alguém? Olha, observa as flores que nascem nas ruínas. As flores que nascem nas ruínas é o amor de Deus por todos os seus filhos. E as ruínas é o crime de cada um, é o equívoco de cada um. Maria, tu achas que Deus não ama a todos? E ela chorava, chorava muito. Pega e começa a lavar os pés de Jesus. E Simão, naquele momento astuto, pensa: se ele realmente fosse o Messias, como dizem ser, acho que estou perdendo meu tempo. E ele não pôde expulsar Madalena de sua casa porque ele também era um dos clientes dela. Hipócrita, criminoso tal qual, usava máscara. E se ele fosse realmente o Messias, ele saberia que mulher é essa que toca nele, que lava os seus pés. Ela continuou lavando, perfumando os seus pés, lavando com suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Simão, Jesus olha para ele. Me diga uma coisa. Uma pessoa deve ao rei 50 denários. A outra deve 500 dinheiros. Uma deve 50, a outra deve 500. E o rei perdoa a dívida dos dois. A quem mais o rei ama? E ele, astuto que era, acostumado a lidar com os cifrões, com o dinheiro, fala: ele perdoou mais aquele que mais devia. Então, Simão, eu cheguei na sua casa, como é de costume, tu não beijaste o meu rosto, e ela beija os meus pés. Tu não me deste a toalha branca para eu enxugar as minhas mãos, e ela enxuga os meus pés com seus cabelos. Tu não me deste a bacia com água para que eu as pudesse lavar, e ela lava com suas lágrimas. A quem mais Deus ama? Para Deus, somos todos iguais. Todos os ensinos de Jesus, toda a lei, o Evangelho de Jesus vem cumprir com as leis divinas universais, com as leis morais que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. A brandura, o amor, a paciência, o perdão, a indulgência, a benevolência. Se tivéssemos aqui 5 horas, nós teríamos exemplos de Jesus para falarmos. Exemplos esses que encaixa em todas as nossas experiências na carne. Logo,
Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vá, Maria, o amor cobre multidões de pecados. Maria vai. Após a morte de Jesus, Maria se torna a porta-voz da maior notícia do Evangelho, segundo a minha opinião, que ela vem nos dizer que a morte não existe. Ela, a ex-prostituta, tornou-se uma dos apóstolos de Jesus. Lá, no Vale dos Leprosos, ensinando, ajudando, como adúltera, aos leprosos. Vá, Maria, o amor cobre multidões de pecados. E ela vai e ama a todos aqueles leprosos. As crianças vinham lhe beijar as vestes, vinham lhe beijar as mãos, e ela conversava, porque ela viveu com Jesus, com os apóstolos, com Maria, nossa doce mãe Maria, durante 3 anos. E tudo ela passou para aqueles homens miseráveis, aqueles homens sofredores da lepra. E todas as tardes ela se reunia e dizia: vocês os leprosos, e pregava o evangelho. Até que um dia ela observa no seu rolo uma ferida, pega um espinho de rosas e ali fura e não sente nada, não teve dúvida. Ela estava com a lepra. E começou a pregar: nós, os leprosos. E até que um dia ela já presenciando, já tendo a certeza de que a morte no corpo físico estava chegando, vai encontrar, quer ver Maria, vai até a Éfese. E chegando próximo a Éfese, ela cai doente. Maria vem. Maria sempre está conosco, não duvide disso. Não desacredite disso, que Maria está conosco sempre, 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 sempre. Ela disse que nenhum filho confiado a ela ficaria sozinho. E Maria fica com aquela mulher coberta de lepra. E ela morre nos braços de nossa mãe Santíssima Maria de Nazaré. Já fora do corpo físico, pela morte do corpo, Maria de Magdala se vê à margens de Tiberíades. E ali ela escuta: Maria, Maria. Ela olha: és tu, Jesus? Sim. És tu, Rabone? És tu, mestre? Sim, sou eu. Vem comigo, Maria. Você atravessou a porta estreita. Vem. Vem comigo. O amor cobre multidão de pecados. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não tenhamos a dúvida de que tudo que Jesus nos passou é para nos libertar. Libertar homens, homens criminosos, mulheres criminosas. Nos libertar das amarras do machismo, do feminicídio, das aflições, das dores. Que tenhamos a certeza, nós mulheres podemos gerar vidas. Nós mulheres somos coparticipantes de Deus na criação. Nós mulheres trazemos muitas vezes espíritos rebeldes, sofredores, e agasalhamos esses espíritos no nosso útero, para que junto de Deus, através do nosso amor, que cobre multidões de pecados, transformar, ajudar, criar homens dignos e honrados. Que Jesus possa abençoar todas as mulheres, não somente no dia 8, que agora é na próxima semana, mas todos os dias de nossas vidas. E que possamos ter Maria
Maria de Nazaré, o nosso exemplo maior em dignidade, em honra. Maria de Madalena, aquela que não olhou para trás, deu tudo que tinha, todas as suas joias, deu tudo que tinha de mais precioso, que muitas vezes o que é precioso em nós é nosso orgulho, nossa vaidade, nosso medo, nossa falta de perdão, dá tudo que tem para seguir Jesus. E a adúltera, que não teve medo, foi para aquela casa e abraçou a todos que batiam à sua porta. Que a gente possa compreender que Jesus veio nos libertar de todas as amarras das dores e dos sofrimentos. E através disso, sermos cada dia melhores do que fomos ontem. Como nos diz Chico, nós não podemos mudar o ontem, mas nós podemos mudar o amanhã através do que fizermos hoje. Possamos controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas palavras, para fazermos parte das servidoras de Maria e dos irmãos de Jesus, filhos de Deus que somos todos nós. Muito obrigada, Christian. Muito obrigada pela confiança em mim depositada para o trabalho dessa noite. Amo essa casa. Muito obrigada, Francisco de Assis, pela sua presença em minha vida. Muito obrigada, Lar Francisco, e de todos que ali trabalham. Agradecer a Deus por estarmos no corpo físico, por essa casa que nos acolhe, por Jesus. Tantas experiências. Agradecer a Deus pela nossa mãezinha. A minha mãe já voltou para casa faz algum tempo. Eu tinha 13 anos quando ela voltou. A tia que me criou. Vamos elevar os pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Traga cada um nesse momento o semblante doce de Maria, junto com Jesus. Mãe e filho está aqui agora, nos nossos lares, sentada aqui junto conosco, nesse momento de luz, com Francisco de Assis. Agora, coloque a sua mão aonde você está necessitando da cura. Coloque as suas mãos aonde você está necessitando da cura. Acredite, tenha certeza que estão sendo manipulados os fluidos com a nossa vontade, com o amor de Jesus e de Maria, para que possamos obter a cura. Aquele que está, que você conhece, quantos nomes que chegam pedindo orações. Pense agora em cada um. Nos hospitais, os que estão nos hospitais na luta para sobreviverem não somente do Covid, mas de tantas outras enfermidades como o câncer. Quantas enfermidades, o AVC, o infarto, enfim, acidente de carro. Que nesse momento a luz que vai daqui do nosso lar, da nossa vontade, do nosso amor, alcance a todos. Que chegue também até os nossos amores que já voltaram para casa. Traga para a sua tela mental o semblante do seu filho, do meu filho. Que saudade, meu filho, que saudade. Do pai, da mãe, dos irmãos, para que todos sejam acolhidos. Nós sabemos o trabalho que a espiritualidade está tendo para acolher
tantos que estão chegando agora pelo Covid, que eles possam, Senhor Jesus, acordarem em paz e serem assistidos pelo teu amor, pelos teus enfermeiros, pelas legionárias de Maria. Envolva, Senhor, os trabalhadores da área de frente, médicos, enfermeiros, recepcionistas, bombeiros, faxineiros, garis, todos que estão aí trabalhando. E quantos, em nome do amor e da profissão, também voltaram para casa. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe todos os frequentadores dos 2 planos da vida do lar de Francisco, para que logo, logo possamos estar lá naquele lar maravilhoso, reunidos novamente, assim que tudo dê certo com a vacina, e vai dar. Nós sabemos que vai dar. Tudo é no momento de Deus. Não tenhamos pressa. Tudo está na direção de Deus. Está na direção de Deus. Que tenhamos força, coragem, para superarmos todas as dificuldades que nos apresentam no nosso dia a dia. Que tenhamos força e coragem, as mulheres que são agredidas, que são humilhadas, para manterem-se de pé e denunciar o malfeitor. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a todos nós. E que possamos, agora à noite, nos encontrar com os nossos amores. Através do desprendimento do espírito pelo sono, com encarnados e desencarnados, que não estão podendo nos abraçar. E muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe sempre. E que nunca, nunca nos esqueçamos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Uma boa noite para todos.